Sim. Okay. Isso aí é um novo site do Laversiano que a gente está terminando de colocar no ar em breve. E dentro dele tem essa visita guiada, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Tá? Aqui é a entrada do laboratório, the entrance ao Laversiano. Laversiano is in the Federal University of Rio de Janeiro, ou seja, Laversiano ele pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, parte da universidade, né? Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, acho que é aqui. Esse telhado amarelo aqui é o Laversiano. This is the yellow roof is the Laversiano Ocean Tank. Okay, here, that's the Guanabara Bay. Here the airport. Aqui é a Baía de Guanabara, né? E aqui é o aeroporto internacional. Tá bom? Bom. Vou voltar para cá. Muito bem. Então, se vocês derem uma panorâmica aqui, dentro desse local tem vários institutos de pesquisa de empresas na área de offshore e petróleo. General Electric, Halliburton e várias outras, cerca de 14 laboratórios dessas empresas. Devido à crise dos últimos anos, houve uma redução do movimento, mas elas ainda estão lá. So, Laversiano is inside the Technological Park. It's part of the Federal University of Rio de Janeiro. And in this park, we have several institutions connected to the big companies of offshore industry. Okay? So, let's go in. Então, aqui nós começamos a entrada do laboratório. A gente vai seguir essas setas aqui. We're going to follow these arrows, okay? Esse aqui é um laboratório menor, né? Small lab. It's part of Laversiano, but it's a small one. So we can see here a video showing this experimental test. Here we have a monotrail moving, oscillating the cylinder. Here you have a cylinder. This kind of test we perform to get hydrodynamic coefficients, drag coefficients, and inertia coefficients. So you can see the cylinder. In fact, this double image is just a reflection of the free surface. You just have one cylinder, not two. The other is a mirror effect. So you can move up in both directions and getting the forces. You install two load cells here, then you can measure the forces. Then you can identify the drag and the inertia coefficients. Follow the Morrison equation, okay? I don't know if everybody is familiar, but when you have a small, slender body like a hyzer or a cable, usually we use a Morrison equation, this equation here. And then you have to calculate these coefficients, inertia coefficients and drag coefficients. And these coefficients depend on three
parameters: Reynolds number, Colligan-Carpenter number, and rugosity. Now, em português, então, aquele tipo de experimento é para obter esses coeficientes de inércia e de arrasto que dependem de 3 parâmetros adimensionais. O número de Reynolds, diretamente associado às forças viscosas, o número de Colligan-Carpenter, que está associado ao escoamento oscilatório, e, finalmente, a rugosidade relativa, que é um parâmetro importante. Né? Esses experimentos foram primeiramente realizados por um pesquisador chamado Sapkaya. Okay? Então, a ideia daquele experimento é fazer variação desses parâmetros e conseguir obter diferentes coeficientes. Ok? Muito bem. We call this facility a water circulation channel because besides of this motion, we can have here a current system. We can just move this water. Not in this case, but it's possible to move the water like a river. That's why we call the circulator water channel. Ok? Ou seja, essa mesma facilidade a gente pode, ligando o sistema de correnteza, fazer com que por aqui passe uma corrente uniforme e aí você simula a situação da correnteza. Nesse experimento, nós não estamos usando o sistema de correnteza, é só o movimento do aparato. Essas estruturas aqui são os filtros de areia, como uma piscina, para você limpar a água, toda uma tubulação para limpar a água. These are the sand filters to clean the water of the main tank. Okay? That's similar to a swimming pool. Now we are going Now we are inside a new building where we have all the machines of the current system. So, this is a house pump machine. Because to move the water, you need big propellers or big pumps and big motors. So inside this box here, you have one motor, diesel motor, Caterpillar. The power is 1,000 horsepower, it's very powerful. And in this building, we have 6 of these motors. So to move all the water of the tank to generate currents, we need to start all these 6 motors. Então, esse edifício é um outro prédio que fica ao lado, onde ficam todos os equipamentos que vão fazer movimentar a água do sistema de correnteza. São 6 motores diesel Caterpillar, de 1000 HP de potência, e 6 bombas axiais. De fato, são 6 ball thrusters, são propulsores de passo controlável, fabricados pela Rolls-Royce, atualmente Kongsberg. Ok? Deixa eu ver se eu leio por aqui. Muito bem. Here we have another facility, but in this case is not experimental one. It's a simulation, a virtual simulator for maneuvering. So we have 2 rooms. You have the screens simulating the condition of the captain of the ship
when is during a maneuvering operation, okay? So this is one of our employees. He is just moving the controls of the ship to simulate the maneuvering of this ship, okay? So it's a virtual simulator. This simulator was completely developed inside LabOceano. It's not a commercial one. It was developed there. Everything, but the hardware, of course. But all the software that was developed in LabOceano. Então, esse aqui é um simulador de manobras, que basicamente é um videogame com física. Física da hidrodinâmica de sistemas navais, né? Você tem aqui dentro uma cabine que simula a visão de um capitão de uma embarcação quando ele está operando em manobras as mais diversas possíveis. Pode ser uma manobra de giro, uma manobra de alívio, offload, uma manobra zigue-zague. Então, ele tem aqui todas as informações que um capitão tem. De fato, todos esses equipamentos são os mesmos equipamentos que se usa num navio. For example, here you have the cameras in different points of the ship. Here you have the AIS, Automatic Identification System. That's quite useful for the captain. Here's all the controls of the captain in terms of velocity, the rudder angle, etc. That is the touch screen controller, touch panels, and this is the radar. Okay, all the equipment that you need to have in the captain cabin. Okay, let's move. Now we are going to, well, back now. I still have to learn this. Okay. Well, these small ships, they are tugboats for the student group of competition in Brazil. They call Duna, and they, every year, of course, before the COVID, but they go for the one south state in Brazil, Santa Catarina, and then participate altogether with other groups from different universities in a competition of tugboats. So they are developed by the students. Então, isso aqui são modelos de rebocadores de uma equipe de competição chamada Minerva Náutica, de estudantes da UFRJ, que participa anualmente de uma competição estudantil para desempenho, qual o rebocador de melhor desempenho. This is a model of a semi-submersible. This is a semi-submersible Petrobras P25 that we tested in LabOceano. Esse aqui é um modelo de uma semi-submersível, a P25 da Petrobras, que foi testada no LabOceano. Here you can see a torpedo anchor. They are going to release this cable, and this torpedo is going to down, of course. In this case, we are studying the directional stability of the torpedo anchor. Então, esse teste aqui é um teste que você pendura uma estaca torpedo, que a Petrobras usa em substituição a âncoras. Você solta, né, esse cabo e esse torpedo cai até cravar no solo
marinho, ficando assim uma âncora que consegue resistir a cargas verticais. Esse estudo aqui é para verificar a estabilidade direcional desse torpedo. Muito bem. Foi. Acho que eu esqueci alguma coisa. Já foi? É. Let's move on. Vamos em frente. Aqui nós estamos no segundo andar do laboratório, onde, de fato, acontecem os principais ensaios, né? Esse aqui é um pequeno tanque auxiliar, onde fazemos alguns testes de estanqueidade. This is a small tank just to perform some initial tests, preliminary tests of watertight of the model. Here you see a small ship, a supply boat. In this case, this is a dynamic position test. You can see here the bubbles, because here you have a bow thrust. You can maintain the position of this boat without using any mooring system. Então, este aqui é um ensaio de posicionamento dinâmico. Observa toda uma eletrônica a bordo da embarcação e não há nenhum controle externo do que ele faz. Ele pega as informações dos sensores e corrige através da atuação desses atuadores tipo bow thrust, como você pode ver aqui das bulhas, né? Essas bolinhas aqui são alvos do sistema de rastreamento óptico. These small balls are the targets of the optical system. Ok? Bom. Aqui é a fase de calibração do modelo. Isso aqui, essa estrutura embaixo, é uma balança para medir peso e também medir o centro de gravidade desse modelo. Tá? A gente chama essa etapa de calibração de modelos. Certo? Muito bem. Uma outra. Aqui você vê o modelo em pé, ligado por cabos, para a gente conseguir obter os coeficientes de inércia. Nesse caso, a inércia de Rolle. This is a calibration to get the information, the inertia properties of the model. They are very important to the dynamic of the rotation of the ship or the platform. Esse é o gerador de ondas, é o principal equipamento do laboratório. São 75 pás que podem se movimentar de forma independente, controlados por um sistema de controle bem sofisticado.
É o mesmo sistema utilizado na Holanda pelo laboratório Marin. Ele é produzido pela empresa Bosch X-Road. So this is the wave generator, is the main equipment of the lab, and it can generate waves parallel or directional waves. So that is the main equipment in terms of the wave generation, okay? This view is the galleries of the current system. Again, we are seeing here a reflection because the free surface is like a mirror reflecting everything. So you just have reality just from this line to down, okay? You have 6 galleries. Each gallery is controlled and connected to one pump and one motor. Então, essas são as galerias do sistema de correnteza. Cada linha horizontal dessa é uma galeria e está ligada a uma daquelas bombas e motores que eu mostrei anteriormente. Então, para movimentar toda a água e fazer ela circular, você precisa de uma grande potência mecânica. Esse ensaio é um ensaio de offloading. Você tem 2 embarcações, aqui é o FPSO em formato de coluna, monocoluna, e um navio aliviador, que é um outro petroleiro, né? A gente chama isso de operação de alívio ou offloading. E aqui você tem essas estruturas, são 8 ventiladores que vão gerar os ventos que vão atuar sobre esses 2 modelos, tá? So this is an offloading model testing. We have 2 ships here. In this case, they are controlled like a dynamic position system. They are not moored. And then you have the wind and the waves, and you can simulate the offloading operation, okay? It's a interesting model testing. Bom, aqui é um outro tipo de ensaio, usando uma plataforma diferente, que você tem 2 navios lado a lado, ship to ship. Nesse caso, a gente quer obter informações dos coeficientes hidrodinâmicos que vão ser usados na simulação de manobras. Então, nesse caso, a gente está querendo obter coeficientes como os coeficientes de massa adicional, de amortecimento, né, os vários movimentos. Isso aqui é a equação de Sway. E essa aqui é de O. Só que aqui não é seakeeping, aqui é maneuvering. Então, essas coeficientes são chamados de derivadas hidrodinâmicas. E, normalmente, eles são calculados através de experimentos que a gente chama de testes cativos, como esse que eu estava apresentando anteriormente, tá certo? Ok? Então, você impõe o movimento sobre o modelo e mede as forças. Depois, obtém essas derivadas hidrodinâmicas. Tá? So, this is a captive model testing. In this case, we impose a motion, you measure the forces. Then you can get the hydrodynamical derivatives that you can use for a maneuvering mathematical model. Esse é um teste similar ao primeiro que eu mostrei, só que com um equipamento mais poderoso que essa oscilador. Também é um cilindro, aqui também é um experimento para obter os coeficientes CM e CD, só que aqui com velocidades mais intensas, não é?
mas a ideia é a mesma. So this is a similar model test to get the Morrison coefficients, drag coefficients and inertia coefficients. Changing here the parameters of Reynolds number, Colling and Captain. The rugosity we maintain constant. Seguindo. Miguel, se eu estiver muito atrasado, me avisa. Aqui é a sala de controle. The control room. Essas bancadas controlam os 6 motores do sistema de correnteza e esses manetes controlam o passo das bombas axiais ou ball thrusters. Do outro lado, a gente tem controle do ensaio propriamente dito, aqui fica o operador analisando todos os sinais do ensaio. Qualquer anomalia, ele interrompe o ensaio e vai consertar. This is the control room of the model test. In this case, of the sea-keeping tests, and here, the control of the current system. Deixa eu acelerar pouquinho. This is a model test we call the green water model test because we want to analyze the deck wetness on the deck. Esse é tipo de ensaio para FPSOs em que você vai estudar se existe embarque d'água sobre o convés. Observe que sobre o convés existem muitos equipamentos de processamento. Está vendo a quantidade de água que entra sobre o modelo. Todas essas bolinhas são para medir movimentos. E estas hastes medem a elevação das ondas. É um ensaio típico de sea-keeping, né? Movimentos do navio no mar. E você vê que a entrada de água é bastante intensa. So we get a lot of green water in this model test here. Okay. You are looking close. These are the wave probes to measure the amount of water that goes on the top of the deck. Okay, that's important because you can destroy a lot of equipment in the real FPSO. So we need to avoid this kind of green water problem. Então, é importante estudar isso porque você pode danificar muitos equipamentos de processamento se entrar muita água no convés, né? Esse tipo de ensaio, ele já entra nessa linha de ensaio de sea-keeping, né? Isso aqui é o livro do professor Fossen. Você tem a matriz de massa adicional, de amortecimento e de restauração. Aqui já não é manobras, é sea-keeping, movimentos do navio no mar, né? É outro tipo de modelação. E aqui tem as praias de absorção para você evitar que as ondas batam na parede e retornem. Acho que para concluir, mostro aqui algumas plataformas. Isso aqui é uma plataforma semi-submersível, a P55 da Petrobras, uma plataforma bem grande. Isso aqui é uma boia de subsuperfície, eles chamam de boião. Aqui uma autoelevatória, jack-up, e aqui uma monocoluna circular. These are different models: a semi-submersible, a subsurface buoy, a jack-up e a monocolumn. Bom, aqui é a área onde ficam os engenheiros fazendo seus cálculos.
e aqui a parte de CFD. Aqui nessa sala ficam os alunos que usam CFD para modelar o escoamento. No nosso caso, a gente tem licença do STAR CCM, que a gente usa também para fazer os diversos cálculos, né? E, assim, dou por concluído o nosso tour. Essa aqui é uma vista noturna do Lábio Oceano, não é? Quem quiser entrar em contato, né, é só mandar um e-mail para petarso.oceanica@oceanica.frj.br. Tá bom, Miguel? Está excelente, professor. Dou por encerrada a minha apresentação. Antes de você se retirar, vamos a deixar se que tiver alguma dúvida aí no não, eu não estou com pressa, não. Estou tranquilo. Mais vocês aí, eu não sei como é que está o tempo de vocês. Está tranquilo o programa. Agradecemos, en primer lugar, la magnífica exposición del profesor Paulo de Tarso. Quisiéramos saber si es que hay algunas preguntas del público para poderlas transmitir, pero antes de iniciar con ellos, quisiera preguntar un poco sobre las dimensiones que tal vez usted no mencionó inicialmente, las dimensiones máximas de la capacidad del laboratorio oceánico, ¿no? É verdade, eu acho que talvez eu... Deixa eu ver se eu mostro aqui. Eu acho que quando entra Eu vou sair e entrar de novo. Já que não tem muito problema. Pior que tem. O laboratório ele tem 40 metros de comprimento, 30 metros de largura e 15 metros de profundidade. Eu posso mandar aquele folder para você distribuir? Até já mandei, né, o Miguel? Sí, él va a ser incluido en el libro de resúmenes que va a ser distribuido a todos los participantes al final del evento. No se preocupe, vamos a incluir esa información. São 40 metros de comprimento. The length is 40 meters. Eu acho que aqui tem uma informação. Eu aqui não tem. São 40 metros de comprimento, 30 metros de largura e 15 metros de profundidade. Más los 10 metros auxiliares, ¿no? Que son en el... Isso, eu vou completar a informação. 30 metros, como se fosse um navio aqui, a boca. A profundidade, 15 metros, mais 10 metros no centro. Tá? É isso. Um tanque, era o tanque mais profundo do mundo até os chineses fazerem um. Ele é o segundo tanque em profundidade do mundo, por conta da questão da exploração de petróleo em águas profundas. Ok. Profesor Paulo de Tarso, aquí tenemos una pregunta. Voy a falar en portugués para você entender. Elas estão perguntando como é que é a cooperação entre o Labo Oceano e se tem cooperação com a Poli da USP, da Universidade de São Paulo, dados que eles também têm um tanque offshore, né? E esse aqui é um estudante de mestrado do professor Kazuo Nishimoto, e queria saber como é que é a cooperação entre as duas entidades, se é que está tendo cooperação, algum projeto de pesquisa atualmente. Então, eu conheço bem o tanque numérico, né? Ele
dimensões são menores, foi construído depois. A gente já fez muitos trabalhos com o pessoal da USP, com o professor Tanuri, aquele ensaio de offloading foi junto com o pessoal da USP. A gente está sempre cooperando. No momento, a gente não tem nenhuma cooperação com o tanque numérico, mas isso não há nenhum impedimento para isso. É mais a questão de haver recursos, projetos que façam essa conexão. Tem até uma conversa para fazer alguns ensaios que o professor Tanuri queria fazer de manobrabilidade, e envolvendo também a Petrobras. Mas isso é comum, entendeu? Mas, evidentemente, depende das oportunidades. Mas já aconteceu e nada impede que tenhamos outras cooperações, não é? Entre os laboratórios. Conheço muito o pessoal de lá, o Pedro Melo, já trabalhou no Lab Oceano, e também o Cazu, o pessoal lá todo é bem conhecido. Não sei se eu respondi totalmente. De parte do professor Cláudio Rodrigues, ele quer agradecer você pela receptividade dos alunos e egressados da Escola de Engenharia Naval da Universidade de Engenharia aqui no Peru, e lembrando que eles agora têm um aluno e tem um aluno de maestría y un estagiario, ¿no? Para traducir para el resto del público, el profesor Claudio Rodríguez quiere agradecer la fácil recepción que hemos tenido los egresados de la Escuela de Ingeniería Naval de la UNI, tanto en el Lab Oceano como en la COPE UFRJ, donde tenemos en este momento a un practicante en el Lab Oceano y a un estudiante de maestría, ¿no? David Mestanza y Andy Najaro en este momento se encuentran trabajando en el Lab Oceano. Professor Paulo de Tarso. Cláudio Sim. Não, o Cláudio é um grande amigo e trabalha com a gente, né? E existe já uma longa tradição de interação entre o pessoal de engenharia, né, das universidades do Peru com o Rio de Janeiro, especialmente, né? Então, assim, acho que boa parte aí, Miguel, Cláudio, todo mundo já participou com o professor Marcelo Neves, né? Então, assim, a gente quer cada vez mais incrementar esse tipo de cooperação. São sempre bem-vindos. Muito obrigado, professor. Eu agradeço a sua apresentação e agradeço aos participantes por as perguntas. Agradecemos una vez más al profesor Paulo de Tarso por su presentación y nos despedimos de él deseándole éxitos.